Bom, então, a ideia aqui é trazer um pouco de que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E como que esses processos são trabalhados, como que a gente está trazendo esses conceitos, entendendo esses conceitos e trabalhando esse processo de adequação. Então, aqui, só rapidamente, a Camila já me apresentou, mas só ter um e-mail para contato, realmente a gente sempre se coloca à disposição. O próprio QR Code aqui que vocês podem estar aqui colocando o celular na tela para ler um pouco, ver o que tem lá no meu LinkedIn, que é uma maneira também de entrar em contato, e deixando meu e-mail já à disposição. Eu, como disse a tudo, nessa área no Porto de Itaqui, hoje eu estou à frente da Agência de Compliance e Proteção de Dados, portanto o cargo é esse, né, atualmente eu sou certificado pela FGV em Compliance Anticorrupção e pela LF Consultoria, num método que é muito novo, desenvolvido pela própria LF, que é o LGPD Model Canvas. Então a gente tenta, isso é uma das coisas que a gente levou para o Porto de Itaqui, tentar trabalhar um pouco aquela noção de Business Model Canvas com a LGPD. Né? Então, uma adequação, um processo que a gente utiliza para tentar trazer aquela ideia dos métodos ágeis para esse processo de adequação. Então, o que eu pretendo tratar hoje aqui com vocês, né, trazer um pouquinho da nossa experiência, é trazer o que é essa privacidade, essa proteção de dados, que caminho foi esse que foi tratado, né, que foi feito, que a gente vem construindo, e até, de certa maneira, mostrar que, na realidade, a gente já é monitorado há muito tempo, né, nossa privacidade, ela talvez, agora a gente esteja despertando para isso, mas há muito tempo a gente já vem discutindo isso, a gente já está, talvez, num patamar para além daquilo que a gente imagina, às vezes que a gente tem conhecimento. Num segundo momento, tratar um pouquinho de conceitos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso é uma das missões que a gente se coloca quando começa a trabalhar com isso, que é difundir um pouco isso, porque antes de qualquer coisa a gente precisa compreender que trabalhar proteção de dados no Brasil é sim um processo de mudança de cultura. Né? Não é uma questão apenas legal, mas é uma questão até porque o tema, ele não é pura e simplesmente jurídico ou legal, mas é um tema multidisciplinar, e nesse sentido tem uma questão cultural que a gente precisa trabalhar realmente, e trazer, claro, como que a gente vem tratando, implementando nossas estratégias de adequação lá no Porto de Itaqui, na empresa Marinense de Administração Portuária. Bom, então, o primeiro passo aqui é a gente tentar compreender como que a gente chega a essa ideia de privacidade, como que a gente chega à proteção e qual é um pouco essa diferença. Né? Isso é algo que, de início, eu vou trazendo alguns casos, algumas questões aqui para vocês, e de plano eu já trago aqui isso que eu não sei se a maioria das pessoas conhece, mas para quem não sabe, isso aqui é o Google Maps Timeline, que é um aplicativo da Google que monitora, se você não desativou isso no seu celular, monitora todos os seus passos. Então, se você tem um celular que tem um aplicativo Android, se você se utiliza aí de recursos da Google, e você não desativou, por exemplo, o status de localização do seu celular, você fatalmente está sendo monitorado. E aí vejam só, né, pessoal, aqui é uma data específica de um celular de uma pessoa específica, mas que mostra exatamente todos os campos em que essa pessoa teve. E aí uma questão que fica muito clara, né, se a gente pega uma recorrência dessas localizações, o que a gente acaba verificando é que a pessoa ela faz um trajeto específico, vocês fazem um trajeto específico todo dia, né? Então você sai da sua casa, você vai ao trabalho, você vai à UFA, hoje talvez não, porque a gente nesse período de pandemia, nós estamos um pouco mais dentro de casa, mas para quem está naquelas atividades essenciais, ou quem não teve essa possibilidade de ficar em home office, o trajeto ele é feito sempre, quase sempre o mesmo durante todo o dia, e isso de certa maneira da pessoa. Veja, a minha localização, os dados de localização que eu, enquanto pessoa, possuo, são dados de minha privacidade. Eles vão indicar, por exemplo, onde eu moro, vão indicar, por exemplo, onde eu trabalho, vão indicar uma série de outros dados ali que vão me individualizar num dado momento. Então, pode ser que um endereço, como por exemplo esse que aparece aqui na tela, né, Rua 56, Faz Erma 2, não seja um dado importante para vocês, mas pode ser que seja um dado importante para uma outra pessoa que talvez me conheça e saiba que endereço é esse. Né? Então, eventualmente, isso é uma questão que é tratada como privacidade. Né? Então, que tipo de privacidade se garante? Quais de vocês, por exemplo, e aqui eu estou trazendo só questionamentos para que a gente possa começar a refletir um pouco sobre privacidade,
Mas quais de vocês, por exemplo, autorizaram a Google a monitorar os passos de vocês no dia a dia? Particularmente, eu não autorizei. Então, se eventualmente isso está sendo monitorado. E veja que é preciso que a gente possa, de certo modo, começar a tutelar essa ideia de privacidade para que a gente consiga proteger uma série de outras questões que, por vezes, sequer passam nas nossas cabeças. Né? E eu vou mostrar aqui algumas questões que eu estou trazendo para vocês. Né? Como, por exemplo, esse primeiro caso. Eu não sei se vocês conhecem o caso da Target. A Target é uma empresa, uma grande empresa americana. Ela trabalha com e-commerce também, né? Então a Target ela vende de tudo, vende várias questões, vários produtos, vende coisas para bebê, vende coisas para casa, vende itens de objetos pessoais, né? Então vende uma série aí de produtos. E aí o caso da Target foi interessante porque no final das contas o que se verificou foi que você usou padrões de compra para a realização de uma campanha de marketing. O que a Target fez? Ela começou a fazer a verificação de padrões de compras de determinadas pessoas para que ela pudesse direcionar campanhas de marketing a essas mesmas pessoas. Então, o que ela identificou, por exemplo? E aí foi um fato específico. Ela verificou que, geralmente, as mulheres, quando estavam grávidas, mesmo que ainda não soubessem, elas tendenciavam a comprar perfumes, sabonetes, itens que tivessem menos cheiro do que usualmente elas compravam. Então, elas buscavam um perfume com uma fragrância mais fraca, buscavam um sabonete que não tivesse aquele cheiro tão forte, mesmo que não soubesse que estava grávida. E aí era uma tendência, né? Veja, um padrão de compra. Sempre que as mulheres, ou quase sempre, né, como regra, que a mulher começava a comprar um perfume que tinha uma fragrância mais fraca, um sabonete que fosse um cheiro mais fraco, fatalmente, dali a alguns meses, ela descobria que estava grávida e voltava no mesmo site da Target, por exemplo, para comprar produtos de bebê, seja fralda, roupa para neném, berço, e por aí vai. Baseado nessa ideia de comportamento de compra, de padrão de compra, e vejam que é monitoramento sem que você saiba. Você está sendo monitorado pelos cliques que você dá. E era o que acontecia na época, lá em 2012. Então, o que ela fez? Sempre que isso acontecia, ela já começava a criar campanhas de marketing para essas pessoas que tinham esse padrão de compra voltado para a área de bebê. Um determinado pai, né, aquela coisa de você comprar um computador e a casa toda usar esse computador, um determinado pai, revoltado com isso, né, ele começou a entrar no site da Target e observar que sempre que ele entrava, que a filha dele usava e ele entrava, quando ele verificava, eram vários anúncios de roupa de bebê, de questões de fraldas, materiais de bebê, móveis para quarto de criança. Então, isso era uma coisa que era a regra. A filha dele utilizava, ele ia lá, quando ele entrava no computador de novo, essa enxurrada de campanhas de marketing eram oferecidas pela Target. Revoltado com aquilo, a filha dele era adolescente, né? Então você está na fase de adolescência, ele ficou muito revoltado com aquilo, resolveu mandar um e-mail para a empresa, né? Reclamando que a empresa estava sendo abusiva, porque ela estava oferecendo produtos para uma adolescente que eram ligados à gravidez, que não era uma coisa que ele queria que a filha dele tivesse contato. Ok, a empresa foi, reconheceu que o algoritmo realmente estava fazendo aquilo, e aí nesse dado momento, a empresa resolve entrar em contato com o pai ali 2 meses depois de analisar esse caso, resolve entrar em contato com o pai para fazer um pedido formal de desculpas. Né? Quando entra em contato com o pai disse, não, olha, não são vocês que têm que pedir desculpa para mim, sou eu que tenho que pedir desculpa para vocês. É que efetivamente eu não sabia, mas a minha filha estava grávida, e eu não sabia. Então ela estava, de fato, comprando perfumes e sabonetes e coisas que tinham um cheiro mais fraco. Né? Veja, pessoal, isso parece um ponto que não é uma realidade, mas isso foi algo que aconteceu. E o que a gente verifica, no final das contas, é quão invasivo é esse tipo de padrão de compra, esse tipo de padrão de campanha de marketing. Você está, de certa maneira, fazendo uma análise comportamental dessa pessoa na internet através de cliques, sem que essa pessoa saiba. Então, veja, é preciso, e isso é um primeiro ponto quando a gente começa a falar de privacidade aqui nesse momento do século XXI, você precisa declarar para as pessoas que você está fazendo aquela análise. Olha, eu não quero que seja traçado, digamos, um perfil comportamental meu de acordo com a internet. Então, esse foi um primeiro caso que mostrou que, na realidade, nós já somos tendenciados a se comportar de uma determinada maneira conforme a análise que é feita do meu padrão de comportamento na internet. Então, o caso da Target foi um caso clássico.
E veja que aqui não necessariamente a gente tem uma repercussão comercial, uma repercussão financeira. Mas quando eu trago esse segundo caso para vocês, a gente já verifica, por exemplo, uma utilização dessa mesma noção de comportamento, de perfil comportamental, para comercialização e oferecimento de renda, sem que as pessoas tenham conhecimento disso. Então, há uns anos atrás, ali em 2018, o metrô de São Paulo foi processado, a empresa que faz a gestão do metrô de São Paulo foi processada por conta de um sistema de reconhecimento facial que ela criou. Então, o que acontece? Para quem conhece São Paulo, isso fica muito claro, mas para quem não conhece, aqui essa imagem, ela consegue trazer um pouco disso, né? Então, esses vidros que tem aqui, entre as portas de acesso ao metrô, ou essas televisões que ficam aqui, constantemente elas são utilizadas para propaganda, né? Então, o que começou, o que foi feito, o que a empresa fez? Ela colocou uma câmera e desenvolveu um sistema que passava a fazer 3 coisas. Primeiro, ela fazia identificação visual, localização e criava um perfil comportamental daquela pessoa de acordo com a propaganda que era publicizada ali. Então, veja, se você chegava ali e era, digamos, uma propaganda de sapatos, e eu, Rodrigo, cheguei, me interessei e fiquei muito tempo olhando aquela propaganda. O aplicativo ia lá e registrava isso. Bom, Rodrigo, que é um homem aparentemente ali de 30 e poucos anos de idade, se interessou e ficou tantos minutos observando aquilo. E aí, no momento que ela faz essa análise em massa, porque essa análise era feita com todo o público que passava e olhava para aquilo, ela conseguia traçar exatamente que tipo de anúncio chamava mais a atenção de um determinado público em um determinado horário. Então, o que ela conseguiu traçar? Digamos, de 8 da manhã às 10, as pessoas que passam pela estação de metrô são pessoas que se interessam mais, digamos, por propaganda de livros. De 10 a meio-dia já são pessoas que se interessam mais por propagandas de bolsas. E aí, a partir disso, a comercialização do espaço de publicidade tinha um valor diferenciado conforme era a natureza e o ramo de atividade econômica que aquela pessoa iria, a pessoa que estava contratando o anúncio iria publicizar. Então, por exemplo, se de 8 às 10 era uma livraria que queria fazer um anúncio, o valor era mais caro para ela, porque atingia exatamente o público que ela tinha. E veja, pessoal, tudo que eu estou trazendo para vocês era uma análise comportamental a partir dos interesses, do gosto e daquilo que a pessoa tem de interesse em sociedade, sem que você tenha uma autorização, sem que aquela pessoa tenha autorizado. Então, tudo isso foi uma questão que acabou levando o Instituto de Defesa do Consumidor a processar o metrô de São Paulo exatamente por essa questão disso gerar uma comercialização. E aí, assim, pessoal, isso são questões que a gente vai vendo ao longo do tempo, né, em várias situações. É o que a gente chama de traço digital informacional. Esse traço digital informacional, ele é algo que vem sendo construído há muito tempo e nós não percebemos. Então, vão sendo criados perfis das pessoas que acessam a internet, das pessoas que usam serviços por exemplo, de e-commerce, e a gente vê no nosso dia a dia, né, por vezes, você está aqui e de repente você conversa com alguém ou você dá um clique no celular e quando você vai lá na sua rede social, já tem um anúncio ali direcionado para você sobre aquele assunto que você falou. Então, fatalmente hoje, vocês estão aqui discutindo privacidade de dados, proteção de dados comigo, pode ser que à noite, quando vocês entram nas redes sociais, você já vai ver alguma coisa falando, por exemplo, sobre LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é uma coisa que vem acontecendo, já está acontecendo há muito tempo, né. Um outro ponto que a gente vê que já vem acontecendo e é a construção de um traço digital informacional que serve para a detecção de fraude e até com machine learning, né, que através do machine learning, né, que é a máquina começar a aprender como você se comporta. Cartões de crédito. Né, se você tem um padrão de compra dentro do seu cartão de crédito e você faz uma compra fora desse padrão de compras, então, digamos, geralmente seu padrão de compra são coisas baratas, de R$20, R$10, R$15, né, e de repente você faz uma compra ali de R$1.000, R$2.000, R$3.000, a administradora do cartão de crédito, por vezes, ela entra em contato com você. Só, está fugindo do seu padrão de compra, a gente quer confirmar se é você realmente está fazendo isso. E aí, vejam, a questão que fica, existe valor econômico nesse traço digital e informacional? Né, o CEO da Mastercard, para quem já leu sobre proteção de dados, já deve ter ouvido falar isso, o CEO da Mastercard, ele disse que os dados são o novo petróleo.
com uma pequena diferença, né? Um pequeno detalhe que ele fala. Qual é? Uma hora pode ser que o petróleo acabe. Os dados não, gente. Dado pessoal a gente vai ter sempre. Enquanto você tiver pessoas, enquanto você tiver ser humano, você vai ter dado pessoal. Daí a relevância e do porquê a gente precisar começar a se preocupar com a ideia de dados pessoais e com a ideia de privacidade, do direito à privacidade. Porque sim, eles têm valor econômico. Então, dois documentários que eu acho interessantíssimos. O primeiro é o Privacidade Hackeada. No Netflix vocês vão encontrar eles também com o nome de The Great Hack. Né? Então, ali vai falar do escândalo do Cambridge Analytica, que eu vou já mencionar alguma coisa sobre ele, né? E de como, por exemplo, isso influenciou no próprio Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, né? Daquela zona ali do euro, e na própria eleição dos Estados Unidos. Então, a manipulação de dados pessoais, de informação, ela pode influenciar, ela tem valor econômico, ela pode influenciar diversos aspectos da nossa vida. Então, e o outro é o Dilema das Redes, né, um outro documentário que esse sim vai trazer muito dessa questão de perfil, de criação de perfis comportamentais, de como a máquina ela se comporta ou como ela nos provoca interesse comercial ou não. Uma questão teórica, né, a gente é mais profunda, né, rede, que é uma sequência de livros que o Castells ele vai escrever, né, então, o primeiro deles é esse capitalismo, ele vai falar desse capitalismo informacional numa sociedade em rede. Eu particularmente gosto muito dos livros de Castells, e ele vai falar da questão do paradigma da tecnologia da informação, e ele coloca ali 3 questões que vão denotar esse grande paradigma, né, dessa tecnologia da informação. Castells, ele constrói, ele trabalha, ele desenvolve a ideia da periodização do capitalismo, né, daquela noção de você ter um capitalismo industrial, fordista, pós-fordista, e esse capitalismo financeiro, e posteriormente o capitalismo informacional, como alguns autores colocam. O Castells ele vai falar que isso é uma questão que está vinculada a uma sociedade de produção, a sociedade produtiva, ao modo como essa sociedade utiliza esses meios de produção, e por isso ele vai falar no capitalismo informacional, ele vai construir esse conceito, e vai trazer esses 3 postulados que são paradigma, né, que ele coloca da tecnologia da informação em sociedade. Primeiro, a informação ela é matéria-prima e age sobre a tecnologia. Então, a matéria-prima ela é a informação, e não a tecnologia. Então, a gente vai ter aí essa construção do Castells. O poder da tecnologia, ele molda, influencia a existência individual e coletiva. Então, veja, a partir da informação que é obtida, a própria tecnologia, ela consegue moldar nosso comportamento individual e em sociedade. E eu acho que, quanto a isso, não é preciso aprofundar e dizer que a gente vive isso nos dias de hoje, né, gente? O que acontece nas redes, a gente acaba trazendo para a nossa vida individual, a gente se comporta daquela maneira, na maioria dos casos, e pauta, às vezes, a nossa vida em sociedade, e o período que a gente vive de pandemia da Covid-19 retrata muito isso, né? E tem que ter muito cuidado também, porque nem sempre essa informação que está lá é uma informação verídica, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas tudo é informação e, de algum modo, vai influenciar essa vida em sociedade. E a estruturação das sociedades a partir da formação das redes, né, pessoal? Então, há uma imbricação nesse processo de estruturação de sociedade, de formação de redes, de tecnologia, de redes de contato, efetivamente. Então, é um livro que eu recomendo muito, porque ele vai trazer uma base muito teórica de uma maneira sociológica sobre essa correlação da informação e da tecnologia, né, já que Castells trabalha com as TICs, tecnologias de informação e comunicação. E aí, para vocês verem que a gente discute aqui o valor comercial da privacidade, né, e aqui na notícia de fevereiro de 2020, um ano atrás, a gente tinha, sim, já comercialização de dados pessoais, pessoal. Então, isso é uma realidade. Os dados que a gente alimenta nas redes sociais, eles, por vezes, até mesmo o nosso comportamento, eles são, sim, utilizados como dado em comércios. Né? Eles são comercializados. E aqui, o esquema que foi revelado, né, na Inteltel Digital Security, né, um artigo que foi publicado pela Inteltel,
e que coloca lá, né, que 500 mil pacotes de dados pessoais eram comercializados ali via Telegram. Né? Então, ali você tinha questões como documentos oficiais, selfies, e vejam, pessoal, selfies. Às vezes a selfie, ela fala muito sobre você. Né? Então, até uma coisa assim, aqueles aplicativos que, vez por outra, a gente vê aparecendo aí, né, de vejam como você seria daqui a 50 anos, ou bote aqui o rosto seu e da sua namorada, ou do seu namorado, e veja como seria o filho de vocês. Tudo isso, gente, são informações. Então, são informações que você alimenta a rede que alguém está recebendo. Tá? Tem um ditado que a gente fala quando está trabalhando segurança da informação e proteção de dados, que é meio que se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E aí, até mesmo dado bancário. Isso era comercializado ali com ofertas que variavam entre 20 e 40 reais por item de transação pagos em criptomoedas, né, pessoal? Então, vejo que tem todo ali um background ali em que é realizado essas transações, né, na Deep Web, aí, que por vezes a gente não tem acesso. E aí, consequências disso, né, eu trago só 3 aqui notícias, mais para ilustrar realmente o Facebook derretendo na Bolsa de Valores no meio daquele escândalo de vazamento de dados dele, né, então a perda de valor das ações do Facebook, então você gera impacto no mercado, você gera impacto na economia. Né? Um outro ponto, os 2 outros pontos que vocês vão ver no Privacidade Hackeada, para quem tiver interesse, é exatamente a utilização do Cambridge Analytica para definir ou para influenciar na eleição americana, na época lá da eleição do Donald Trump. Né? Então, foram utilizados, sim, dados do Facebook, a Cambridge Analytica utilizou, e aí, na época, isso gerou um escândalo muito grande, né? Você teve uma delatora, que foi a Brittany Kaiser, né, que ela era da Cambridge Analytica, ela construiu a Cambridge Analytica, mas ela sai e presta informação a todas as autoridades, dizendo exatamente como que era feita a manipulação de dados e que gerava influência na própria eleição dos Estados Unidos e posteriormente ali, né, pessoal, ali mais ou menos nesse mesmo período, no trabalho junto ao Brexit, né, então a saída do Reino Unido foi influenciado também por dados que foram obtidos, por exemplo, de dentro do Facebook. Então, todas essas questões, elas estão dentro das redes como privacidade. E aí a gente, às vezes, não percebe. Aqui, por exemplo, eu trago nessa imagem, se vocês podem constar desse site embaixo, né, os vazamentos de dados, ou os incidentes de segurança, os maiores incidentes de segurança da informação do mundo. Né? Então, a gente vê aqui por vezes, algumas empresas que a gente conhece, né, pessoal? Algumas coisas que são, de repente, do nosso dia a dia. Olha só quem está aqui, ó, Sky Brasil, né, o próprio Facebook, Microsoft, para quem é dessa época, né, Fotolog aqui, né, então o Fotolog ainda existe, ainda é utilizado, o Google Plus também, né, então a gente tem aqui incidentes de segurança de informação em diversas localidades. O próprio Twitter aqui, né, então a rede de hotéis, a Marriott, né, então assim, a gente tem isso já acontecendo e essa preocupação ela começa a aparecer no nosso dia a dia. E aí, para fechar essa questão de entender como que a gente chega a essa noção de privacidade, como que a gente sai dela e o que é essa noção para chegar à noção de proteção de dados, né, pessoal? Aqui eu trago um pouco de como que, teoricamente, isso foi pensado. Em 1890, a Harvard Law Review publicou um texto chamado The Right to Privacy, de 2 professores da Universidade de Harvard que disseram uma coisa que, para mim, é atualíssima, né, pessoal? A definição e a natureza da proteção à privacidade devem ser revistas de tempos em tempos. O que era privacidade há uns anos atrás, não necessariamente vai ser privacidade nos dias de hoje. Eu me recordo que, quando eu comecei a minha vida profissional uns anos atrás, havia uma coisa de dizer assim, e para quem é da área do direito, já deve ter escutado isso, por exemplo, para efeito de concurso de magistratura. Dizia-se assim, há uma separação da minha vida pessoal com a minha vida pública. Então, havia uma separação daqui. E aí, lá atrás, a gente tinha muito clara essa noção de que, por exemplo, o dado pessoal meu era só meu número de telefone pessoal, né, meu número de telefone que eu comprei, eu, pessoa física. Hoje, a gente já fala, por exemplo, que o número ou o próprio e-mail corporativo, como é colocado, né, é efetivamente um dado pessoal também, porque ele me identifica. E a noção de privacidade, né, aquela coisa, por exemplo, de
Se você é uma pessoa publicamente exposta, você é um político, você é um ator, você tem que entender que com sua vida você não vai mais ter privacidade. Não é por aí, né, pessoal? Então, essa ideia de privacidade, que começa com uma ideia lá atrás, ela precisa ser revista de tempos em tempos. E a gente vive um momento em que essa noção está sendo revista. Hoje, a concepção que a gente tem é de que privacidade é um direito. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pessoal, enquanto um direito que precisa ser resguardado. Tá? Então, a ideia de privacidade hoje é de um direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. Essa é a concepção que a gente tem hoje, que precisa ser garantida e reforçada. A proteção de dados, como a gente discute, ela, na realidade, já vai ser o modo pelo qual eu implemento uma proteção à privacidade de dados, ou a um aspecto da privacidade. E aí, dentro desse contexto, é que a gente vai começar, no Brasil, aqui por volta de 2010, a falar da proteção de dados pessoais e da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, o percurso normativo que a gente faz, saindo dessa lógica de privacidade de dados, e aqui já entrando mais na noção de proteção de dados, especificamente e estritamente do que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, é esse aqui. Em 1890, a gente começa a ter constituições, sobretudo nos Estados Unidos, sobre o direito à privacidade. É um marco importante após isso. Em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É claro que aqui, de 48 até 2011, a gente vai ter uma série de questões no Brasil, como também a própria Constituição Federal de 88 traz ali o direito à privacidade, à intimidade, à vida privada, como um direito fundamental, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas que efetivamente, em termos infraconstitucionais, em termos de norma, a gente vai ter uma certa tutela disso na Lei 2.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Né? Então, é uma lei que ela traz uma regra para publicização de dados na administração pública, mas ela traz também uma proteção para dados pessoais. Né? E ela faz uma certa diferenciação. O avanço da tecnologia, sobretudo nesse começo do século XXI, nos leva a ter o Marco Civil da Internet, né, que foi uma tentativa de regulamentar esse âmbito da internet, das redes, né, pessoal, não teve muito sucesso, porque a gente regulamentou muita coisa, mas que, fatalmente, quando a gente começou a falar de um conjunto de outros aspectos das redes sociais, principalmente, isso acabou se perdendo. E em 2018, a gente tem aí a criação, né, a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, a partir de uma inspiração de uma norma europeia chamada GDPR, né, General Data Protection Regulation. Né? Então, o que é esse GDPR? É a norma europeia que trata de proteção de dados. Essa norma ela é bem mais antiga do que a nossa. Os países já possuíam um amadurecimento bem maior, e o que fizeram foi criar a GDPR como uma unificação de normas na Europa. Né? Então, lá a gente tem uma norma única, cada país tem a sua autoridade, e lá eles conseguem tutelar os dados pessoais há um certo tempo, bem mais do que a gente. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é, em certa medida, eu brinco com isso, né, porque de fato ela é um Ctrl-C, Ctrl-V, com algumas adaptações da GDPR, e eu acho que você Ctrl-V, a professora caiu, a LGPD ela entrou em vigor, os prazos de sanção administrativa somente é o que vai tratar de dados pessoais, como eu coloco sempre que eu vou falar disso aqui, de dados ligados a pessoas naturais, a pessoas físicas, como algumas pessoas conhecem. Né? Então, basicamente, a gente vai tratar aqui daqueles dados que estão vinculados a pessoas naturais. Ou seja, a eu, Rodrigo, a você, a Camila, o Cássio, a pessoas que têm a qualidade de uma pessoa física. Então, se eu estou falando, por exemplo, de pessoa jurídica, eu não falo
de dado pessoal. Eu estou falando ali de pessoa jurídica efetivamente que possui a sua identificação, mas que não entra aqui como um sujeito de direitos na proteção de dados, dados de identificação. E aí o que a LGPD nos diz? Ela nos categoriza os dados em 4 tipos de dados que a gente vai ter. O pessoal sensível, o anonimizado e o pseudo-anonimizado. Então, o que é dado pessoal? E aí, antes de entrar no detalhe de qualquer um deles, o que eu gosto sempre de dizer, a gente tem que atentar para a capacidade de identificar uma pessoa. Então, dado pessoal vai ser toda e qualquer informação que seja apta a identificar uma pessoa natural, ou que possa levar à identificação. Então, por exemplo, se eu estou falando de nome completo da pessoa, Rodrigo Barbalho dos Esteves Silva, isso é um dado pessoal meu nome completo. Você consegue me identificar por esse nome. Mas, por exemplo, o hábito de consumo, ele pode ser um dado pessoal se ele leva à identificação daquela pessoa. A profissão pode ser um dado pessoal. Então, por exemplo, se eu disser hoje para vocês, gerente de compliance e proteção de dados do Porto de Itaqui, vocês vão pensar em quem? Não precisa dizer que sou eu, vocês vão saber porque eu já falei lá atrás. Então, quando você começa a se utilizar de informações que sejam aptas a identificar aquela pessoa, você está falando de um dado pessoal. Tá? Então, a gente vai falar aí que tem 2 tipos de dados pessoais, direto e indireto. Né, esse seria o dado pessoal. Mas a lei, ela trata também de dados pessoais sensíveis, que seria o dado pessoal sensível. E aí é uma categoria que é muito bem definida pela lei. Será dado pessoal sensível apenas aqueles dados de origem racial, étnica, de saúde, vida sexual, dados genéticos, biometria, dados ligados à religião, à opinião política, cor da pele, participação em sindicato. Então, esses dados, eles são considerados dados sensíveis. Porque, em verdade, ele é considerado sensível porque ele está, na realidade, tocando em um direito que é efetivamente bem mais sensível para a sociedade de uma maneira geral. Uma coisa é você falar em nome, que você está tutelando ali o direito da personalidade. Quando você fala de dado, por exemplo, biométrico, você está falando de uma questão mais genética, você está falando de questões que são mais aprofundadas. E aí a lei, ela dá um tratamento diferenciado. Né? Então, trata-se como um dado pessoal sensível, que o tratamento lá na frente vai ser um pouco mais rigoroso. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês já. E aí ela fala ainda em dado anonimizado e pseudo-anonimizado. O dado anonimizado seria aquele dado relativo a um titular que não pode ser identificado. Você aplica um meio qualquer de anonimização, ou seja, de supressão da identificação daquela pessoa. Então, é aquele dado que você consegue suprimir, ou apagar, ou tarjar de modo a não permitir a identificação. Isso é uma prática antiga já e que se traz aqui como algo que precisa ser observado, até para que você entenda até que ponto efetivamente você está anonimizando ou não aquele dado. E aí a gente vai falar ainda do pseudo-anonimizado. E esse dado pseudo-anonimizado é aquele que, apesar de ser um dado pessoal, ele recebeu um tratamento e ele perde aquela capacidade de pura associação identificar uma pessoa. Mas por que a gente chama de pseudo-anonimizado? Porque, em regra, quando isso acontece, se é feito de alguma maneira em que o controlador daquele dado, ele detenha uma informação adicional que permita a conversão desse processo de anonimização, ele é pseudo-anonimizado. O pessoal que trabalha com segurança da informação, o pessoal de tecnologia da informação, vai entender bem o que eu estou falando aqui quando a gente trata da questão da criptografia hash. O que é criptografia pelo método hash? É quando você aplica um método de anonimização a partir de códigos alfanuméricos. Então, por exemplo, você pega o nome Rodrigo e aplica um determinado algoritmo que vai transformar o nome Rodrigo num código alfanumérico. E aí, veja só, você consegue anonimizar nessa situação? Sim, você está conseguindo anonimizar, porque você não vai mais enxergar Rodrigo como nome. Você vai ter lá, naquela sua tabela de controle, o código, digamos, 1, 2, 3, ABC. Você vai ter esse código lá. Então, você consegue identificar? Não, você não sabe quem é 1, 2, 3, ABC. Mas veja, se eventualmente esse mecanismo, esse algoritmo, esse código que anonimizou através do hash estiver disponível e você conseguir desfazer isso para dizer que 1, 2, 3, ABC é Rodrigo, você está falando de um dado pseudo-anonimizado.
Você está falando de um dado que efetivamente ele vai, num dado momento, ser possível de ser associado a uma determinada pessoa. E aí, nesse sentido, é preciso que você tenha uma tutela, que é exatamente o que a LGPD faz. Então, o objeto de tratamento da LGPD são esses dados que eu trago para vocês, são esses tipos de dados que a gente tem aqui. Alguns princípios, né, e eu vou tentar me limitar aqui a alguns especificamente, né, para que a gente consiga tratar de tudo dentro do tempo que está previsto. E eu trago principalmente os princípios da finalidade, adequação e necessidade, transparência e segurança. Veja, e claro, aqui por último, né, essa parte aqui de baixo do privacy by design. Então, o que a gente está tratando aqui? Veja, os dados pessoais, isso é uma questão, de novo, cultural, tá, gente? Eles somente vão poder ser tratados se você tiver um propósito legítimo, específico, explícito, restrito, que tenha sido informado para o titular de dados. Então, aquela coisa de dizer assim, fulano, me manda o telefone de, sei lá, de um colega aí que trabalha com pedreiro, trabalha como pedreiro, me manda aí. Ah, não, mas eu nem preciso mais, mas me dá que eu já guardo aqui. Quando eu precisar, eu já tenho esse contato. Veja, essa ideia, pessoal, isso vai começar a ter que mudar. Tá? O armazenamento de dados para fins comerciais, ele recebe uma tutela pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem que começar a se preocupar para que a gente quer um determinado dado de uma determinada pessoa. Você tem uma loja em que você vende capa de celular. E aí é uma loja simples. Aí a pessoa vai comprar uma capa de celular, chega lá, você pergunta para ela. Nome completo, endereço, CPF, identidade, CEP, número do NIS, carteira de trabalho, número de banco, telefone, nome do pai e da mãe, telefone do pai e da mãe. Para que tudo isso? A pessoa só quer comprar uma capa de celular, ela não quer fazer um cadastramento no IBGE. Então, a noção, gente, é exatamente que você vai coletar aquele dado que for efetivamente necessário. A principiologia da Lei Geral de Proteção de Dados traz isso. Então, você vai ter que dizer a finalidade para a qual você quer esse dado, de que maneira que é adequado ao serviço que você precisa ou que você vai prestar. E se isso é efetivamente necessário. Há uma cultura que foi construída da década de 90 até o começo do século XXI, ali na primeira década do século XXI, até 2010, do Big Data. Né? Então, a gente foi acumulando dados, a gente foi acumulando cada vez mais informações. E aí a gente passa agora por um momento em que a gente vai caminhar para a cultura do small data. Quanto menos dados pessoais eu tiver, melhor. Essa é a questão. Tá? Então, é um pouco essa a noção da finalidade, adequação e necessidade. E, claro, todas as vezes que eu for tratar um dado, eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso informar para o meu titular. E, segundo, eu preciso ter meios para resguardar de que esse dado não vai ser compartilhado com alguém indevidamente ou vai ser vazado. Até porque, veja, eu coletei, digamos, para entregar um produto para a pessoa que comprou um determinado produto da minha loja. Mas pode ser que outra pessoa pegue esse dado para ficar bombardeando ela com oferta de produto, como a gente é bombardeado todo dia. Gente, eu tive pessoas, amigos meus, que recebiam as mais diversas coisas que vocês imaginarem. E é um pouco isso, a gente precisa ter um pouco de sossego dos nossos dados pessoais, até para impedir, por exemplo, que aconteça coisas como a gente sabe que acontece, que é cadastramento em, por exemplo, crediários em lojas sem que a gente saiba, compra no nosso CPF, no cartão de crédito, por aí vai. E o último que eu quero trazer aqui de princípio é o próprio Privacy by Design, que é uma noção que a gente vem começando a implantar agora no desenvolvimento dos nossos processos e projetos. Então, qual é a ideia do Privacy by Design que a gente vem, por exemplo, contando lá no Porto do Itaqui? Todo e qualquer processo, projeto ou atividade que você venha desenvolver, o ponto de partida é a privacidade de dados, é a proteção de dados. Então, que dados eu tenho ali e o que eu quero fazer com eles? Eu preciso necessariamente disso? A privacidade de dados ela tem que estar no ponto de partida, e isso é um pouco o que o Privacy by Design traz. A privacidade no desenho dos projetos, produtos e atividades que a gente eventualmente venha a desenvolver. Um outro ponto dentro da LGPD que eu quero trazer para vocês é um pouco dos agentes de tratamento. Quem são essas pessoas que vão, portanto, trabalhar essa questão de
proteção de dados. Como regra, né, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai se aplicar muito mais a empresas que trabalham com dados pessoais e que tenham finalidades comerciais e, portanto, dentro das empresas ou dentro das relações comerciais, porque você pode ser uma pessoa física que explore uma atividade econômica empresarial, a gente vai ter algumas figuras, né, alguns que a gente chama de agentes de tratamento. Quem são essas pessoas? Controlador, operador e o encarregado de proteção de dados, ou Data Protection Officer. Então, quem são essas figuras? Veja, controlador é aquela pessoa que vai decidir como e por que você precisa utilizar os dados pessoais. Pensando por nós lá no Porto do Itaqui, quem é o controlador de dados pessoais? A EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária, é a autoridade portuária do Porto do Itaqui, a empresa que administra o Porto do Itaqui. Então, é essa empresa que vai decidir como e por que utilizar esse dado. Por exemplo, se nós estivéssemos num período comum, sem pandemia, né, nós teríamos em curso o programa de visitas ao Porto do Itaqui. Para quem não conhece, nós vamos retornar à normalidade e quando voltarmos, eu deixo já o convite para que todo mundo que tem interesse vá conhecer. O programa de visitas do Porto do Itaqui é um dado momento ali da semana que pessoas que se cadastraram no site, você entra, faz seu cadastro lá, você vai lá, conhece, participa de uma palestra, entendendo como funciona a atividade do Porto do Itaqui, e dali você vai conhecer toda a área operacional da gente. Você vai lá conhecer a beira do cais, vai saber como é que funciona. É um processo bem interessante. Mas veja, para você participar disso, você precisava entrar no site do Porto, decidir quais são os dados e como a gente vai colocar esses dados. A EMAP, a empresa em si. Não é uma pessoa dentro dessa empresa. É ela a empresa daqueles dados, como a gente vai coletar aqueles dados. A gente que é uma pessoa que executa uma atividade por ordem do controlador, né, atua em nome do controlador. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo dentro da Universidade Federal do Maranhão. Se a Universidade Federal do Maranhão, ela contrata, por exemplo, uma instituição para fazer um vestibular, um concurso, alguma coisa, ela é a controladora e a instituição ela é a operadora. Por quê? Porque é a UFMA que vai dizer quais são os dados que ela precisa no processo de inscrição. Se ela precisa, por exemplo, coletar dados raciais, porque vai ter a cota racial ou não, se vai ter cota, por exemplo, para alunos de instituição pública, e aí ela vai precisar saber quem são esses alunos. Então, a UFMA ela é a controladora de dados. Ela que decide qual dado vai ser coletado, porque a instituição que foi contratada, ela é uma mera operadora. Ela vai atuar em nome do controlador, ela vai executar uma atividade por ordem do controlador. Então, ela vai coletar, por exemplo, dados raciais, dados de onde a pessoa estudou, nome, CPF, identidade, tudo isso a mando da UFMA, que ela é a operadora de dados. E a gente vai ter, por fim, o Data Protection Officer, que no caso do Porto do Itaqui eu ocupo essa função hoje, ou como é chamado na LGPD, encarregado de proteção de dados. Veja, o encarregado de proteção de dados, ele é uma pessoa que vai servir de elo de ligação entre a empresa que coleta dados e a sociedade de uma maneira geral, né, os titulares de dados. Então, veja, você pode chegar, por exemplo, para a própria Universidade Federal do Maranhão e querer perguntar assim, olha só, eu quero saber onde é que estão meus dados pessoais. Eu sou aluno do curso de Direito e eu quero saber por onde estão meus dados pessoais. Eu fiz minha inscrição, passei no vestibular, fiz minha matrícula e eu quero saber para onde foi isso agora. Por quê? Porque eu não sei o que está sendo feito com isso. Então, eu quero saber quais são os dados pessoais que vocês têm, meus, e onde esses dados pessoais estão. Quem vai ter que responder isso para vocês? O encarregado de proteção de dados. Tá? É essa pessoa que vai dizer como o seu dado está sendo trabalhado, como que ele está sendo tratado. É claro que ele vai dar essa resposta conforme o controlador que possui essa responsabilidade primária definir que vai ser trabalhado aquele dado pessoal dentro da empresa ou dentro daquela instituição. Então, cabe a esse controlador pegar aqueles princípios lá, né, trabalhar questões como finalidade, condições e meios de tratamento de dados. Gente, no final das contas, o que eu estou dizendo para vocês é que as empresas, as instituições, a administração pública, de uma maneira geral, ela vai ter que começar a se fazer algumas perguntas. Então, por que ela coleta e trata dado pessoal? Quais são os dados pessoais que ela coleta e que ela trata? Para que ela quer todos esses dados? O que ela faz com esses dados? Por quanto tempo ela retém esses dados? Então, vejam só, você foi aluno da Universidade Federal do Maranhão. E aí você se formou, saiu da Universidade Federal do Maranhão em, sei lá, 2005,
e quer saber o que ainda estão fazendo com seus dados. Por que ainda precisa ficar com seus dados? Tudo bem, pode ter alguma norma que diga ali que os dados precisam ficar com a universidade pelo prazo de 5 ou 10 anos. Mas e depois disso? Para que ainda precisa ficar com esse dado? Se você quiser, você pode exigir para exatamente saber o que está sendo feito e por que esse dado ainda está armazenado lá. Vejam, é uma mudança de cultura. A gente vai precisar saber onde que estão os dados pessoais da gente. E o que estão sendo feitos com isso. Isso, gente, nada mais nada menos é do que direito. É um direito que cada um tem de saber o que é feito com o dado pessoal que você possui. Como que eles estão sendo protegidos dentro daquela instituição. E aí, claro, para que se faça o tratamento de dados pessoais, a legislação é atrás do que a gente chama de base legal. Então, são justificativas na lei que vão permitir que esses agentes de tratamento façam esses dados pessoais. Então, eu acho que vários de vocês, acho que todo mundo, na verdade, já deve ter percebido que nos últimos tempos, todo site que a gente entra tem aquele aviso de cookies. Né? Então, você aceita cookies, você quer deixar gravado, você não quer, ou aquelas caixinhas de seleção que a gente vê quando você vai acessar algum serviço, né? Então, vamos lá, você vai fazer coisa simples, cadastro numa rede social, aí está lá, você concorda com o termo de consentimento, você não concorda. Então, essas questões são exatamente as bases legais que a gente vai ter. É ali que estão essas bases legais. E aí, como base legal para tratamento de dado pessoal, né, a gente vai ter aqui essas para dados pessoais, que vão desde o consentimento do titular até questões que não dependem de consentimento, mas são questões que estão previstas na lei, né, como o cumprimento de obrigação legal regulatória. Então, para que eu possa, enquanto coordenador de curso, chefe de departamento do curso de Direito da UFMA, para que você possa se matricular numa disciplina, é preciso que você forneça ali para o chefe de departamento, por exemplo, a sua matrícula, qual o número da sua matrícula. Você tem que chegar lá no sistema e botar a sua matrícula. Por que você precisa fazer isso? Porque existe uma regra, uma norma que diz que para matricular na disciplina você precisa fornecer o número da sua matrícula. Então, veja, há uma justificativa para isso. Ou para a execução de políticas públicas, né, pessoal? Eu trabalhei por 6 anos e meio como gestor de uma política pública municipal aqui em São Luís, e vários serviços que a gente tinha precisavam de informações pessoais. Então, para a pessoa, digamos, ter acesso a um programa de aquisição de alimentos, ela já estava cadastrada no Bolsa Família e precisava da informação, digamos, do nome completo do responsável familiar, para que ela pudesse receber ali aquele benefício. Então, veja, qual era a minha justificativa ali? Eu estava executando uma política pública. Né? Então, é uma justificativa, é uma base legal. As bases legais, elas, no final das contas, elas são as justificativas pelas quais eu vou pedir dados pessoais para vocês. Então, por exemplo, para essa palestra, digamos que para eu dar essa palestra, eu exigia que todas as pessoas que fossem assistir preenchessem um formulário com nome, CPF, telefone de contato. Eu ia precisar dizer para vocês por que eu quero essas informações. E aí, se não tem nenhuma lei que me obrigue vocês a isso, eu não estou executando política pública, eu não estou fazendo estudo por órgão de pesquisa, não existe contrato entre a gente que faça a exigência disso. Eu não estou falando de exercício regular de direito em processo judicial administrativo. Meu objetivo não é proteger a vida e comunidade física de vocês, ou minha, tutela de saúde. Não tem nada disso. Não posso coletar isso. Se eu ainda assim quiser, eu vou ter que pedir consentimento de vocês. É um pouco a noção principiológica, né, gente, de que você precisa dizer para o titular de dados que você vai coletar, como você vai coletar e por que você vai coletar aquele dado pessoal. E o que você vai fazer com esse dado pessoal? Só armazenar? Você vai passar para outra pessoa? Então, a proteção de dados pessoais, o tratamento de dados pessoais, ele vai ter essa base aqui. E aí, quando a gente fala de dados sensíveis, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa. Não dá para a gente detalhar tudo aqui, tá, pessoal? Até pelo tempo. Mas a gente vai ter algumas bases mais específicas, como, por exemplo, se eu estou falando de dado sensível, eu preciso de um consentimento específico destacado. Se eu quero saber, por exemplo, a origem racial da pessoa, eu vou precisar necessariamente colocar numa cláusula em destaque naquele contrato. Eu estou pedindo o consentimento daquela pessoa para coletar aquele dado. Né? Isso, claro, se eventualmente eu não tiver ali uma lei que me permita fazer, um contrato já pactuado entre as partes.
Fato é que a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz bases legais para que você possa justificar o tratamento de dados. Direitos dos titulares, né, um outro ponto. Então, a gente tem aqui os direitos que cada um dos titulares de dados possui. Né, vocês todos têm esses direitos, nós todos temos esses direitos. Então, a gente tem o direito a revogar o consentimento, a eliminar o consentimento, a pedir o bloqueio ou a eliminação dos dados pessoais de uma determinada base, confirmar a existência de tratamento, a ser informado o que está sendo feito com os dados, a ter acesso a quais são os dados pessoais. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de questões práticas, né? Vamos imaginar, você fez um crediário numa determinada loja para comprar, não sei, móveis para sua cozinha, e aí acabou de pagar, você não tem mais vínculo nenhum com aquela loja. Mas a loja fica insistentemente te ligando e te oferecendo produto. O que você pode fazer? Bom, você pode entrar em contato com a loja, exercer o seu direito de titular de dados pessoais e dizer assim, olha só, eu quero que elimine todo qualquer dado meu que tem ali. Eu não quero nenhum dado pessoal meu ali. E aí a loja ela vai ser obrigada a eliminar esses dados e te informar como que ela fez isso. Porque, veja, se eventualmente ela não fizer, ela vai estar sujeita a uma responsabilização, a um dano moral. Tá? É claro, gente, que as empresas ainda estão ali se adequando, se adaptando a essa noção. Mas, veja, é uma lei que já está em vigor e já tem aplicabilidade. Então, todos nós já podemos exercer esses dados. Tá? Assim como a gente pode pedir aquela noção da portabilidade de dados para outro fornecedor de serviço. Né? Então, eu posso, por exemplo, pedir a portabilidade de todos os meus dados de uma operadora de telefonia para outra operadora. E veja que não é a portabilidade do número, mas é dos dados pessoais que a gente pode pedir, né, para facilitar esse serviço. Então, aqui são só alguns direitos que você, enquanto titular de dados, possui, tudo previsto na LGPD. Por fim, as sanções administrativas, que eu acho que é um ponto importante, aqui é muito também da lei ainda. A legislação, ela traz aí a advertência, a publicidade da infração, exclusão, suspensão do banco de dados, e é muito simples odiar para a empresa que descumprir. Então, a empresa que descumprir qualquer dos termos da LGPD, ela vai tanto receber uma advertência, como ela pode receber a publicidade da infração, né, pessoal? E aí, quando a gente está falando de publicidade de infração, muita gente não atenta para isso, e está focando muito aqui na questão da multa, né? Porque, de fato, é um valor razoável de multa, se essa empresa não cumpre com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu costumo dizer que talvez aqui a publicidade da infração ela seja mais grave. Só para que a gente possa entender o que eu estou falando aqui, se você descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, essa infração ela pode ser publicada, tornada pública, né, para toda a sociedade. E aí, veja, eu não sei vocês, mas eu particularmente, se a empresa ela não tem hoje em dia uma preocupação com dados pessoais, dificilmente eu quero me relacionar com ela. Dificilmente eu vou partir para um relacionamento, porque eu preciso saber o que vai ser feito com o meu dado. Gente, eu preciso saber onde que meus dados pessoais vão parar. E aí, se eventualmente essa empresa ela não tem essa preocupação, ela pode ser punida, e uma das punições é essa publicidade e fatalmente vai perder valor de mercado, vai perder cliente, vai ter prejuízo, que é um período que ninguém está querendo ter prejuízo. O outro pode ser a exclusão ou suspensão do banco de dados. Então, pense aí em uma empresa, por exemplo, de telemarketing, que trabalha exatamente com esse tipo de coisa, com contato, com oferecimento de serviço. Ela não respeita a Lei Geral de Proteção de Dados e tem a punição de excluir ou suspender por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, o banco de dados pessoais dela. Veja, é você parar a operação de uma empresa. Só, por exemplo, uma coisa que eu trago para vocês entenderem a gravidade disso. Há uns anos atrás, a Companhia das Docas do Ceará, ela passou por um hackeamento do seu sistema. E aí todo o banco de dados da Companhia das Docas foi hackeado, sequestrado realmente, como a gente popularmente chama, e foi exigido um resgate de não sei quantos mil bitcoins lá para que fosse devolvido. Pessoal, isso durou 60 dias, quase 60 dias, e a Companhia das Docas quase que para a sua operação. A movimentação do porto caiu absurdamente e até os funcionários ficaram quase que sem receber salário. Você precisava fazer operações manuais. E isso porque teve um banco de dados hackeado. Agora, vocês imaginem, um banco de dados hackeado, você ativa a Polícia Federal, você ativa uma série de órgãos e aí vai tentar atrás para resolver esse problema. Se você está falando de suspensão ou de exclusão como uma punição da LGPD, não tem o que fazer. Se foi punido, você vai ter que esperar os 6 meses, ou então você vai ficar sem aquele banco de dados realmente.
E aí o prejuízo ele é constante, ele é eterno, você não vai conseguir voltar atrás disso. E por fim a multa simples ou diária, que é de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões, e aqui uma observação, por infração cometida. Então, se, vamos lá, ocorre um incidente de segurança da informação e vaza os dados de seus funcionários, além disso, você não responde à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, eventualmente, você se nega a garantir o direito de um titular de dados, você tem 3 violações. Você pode ter 3 multas de 50 milhões nesse caso. Então, são 150 milhões de reais de multa. Não sei a vocês, mas a mim, quando eu vejo esse dado, ele é um número altíssimo, e uma empresa pegar um prejuízo de 50 milhões de uma hora para outra por conta disso, fatalmente ela pode chegar próximo de um processo de falência. Então, é uma das mais graves consequências que a gente tem, mas que a ideia aqui não é trabalhar pelo medo, né, de aplicar uma punição, mas pela necessidade de mudança de uma cultura realmente. E aí, como que a gente tem trabalhado lá, uma vez que a gente passa por essa coisa da lei em si, como que a gente tem trabalhado no Porto de Itaqui? Primeiro ponto, o que a gente tem feito? Trabalhado muito fortemente essa ideia do ciclo de vida dos dados, essa saída da noção de Big Data para Small Data. A gente está revendo todos os nossos processos a partir desses 3 pressupostos, finalidade, necessidade e especificidade. Eu tenho que entender ali o que efetivamente eu preciso enquanto dado pessoal. E lembrar sempre que dado pessoal, ele tem um ciclo de vida. Ele tem um ciclo que começa com a coleta, passa pelo processamento, ou seja, ingresso dentro da empresa, pela análise de um setor específico, eventualmente um compartilhamento ou não, armazenamento sempre, reutilização quando eu preciso refazer algum processo, e fatalmente eu vou chegar aqui, gente. E esse é o ponto central que eu quero trazer para vocês. Fatalmente nós vamos ter a eliminação de dados. Não tem jeito, você vai, num dado momento, eliminar os dados pessoais. Seja lá por qual motivo for, porque acabou o contrato, porque você não tem mais interesse, porque o propósito para o qual você queria aquele dado não mais existe. Eu, por exemplo, como gerente de compliance, eu trabalho com algumas investigações internas. E a gente coleta os dados pessoais para fim de contato com aquela pessoa, para fim de resguardar até juridicamente a empresa. Mas veja, passado o prazo de prescrição da lei anticorrupção, né, ou seja, aquele prazo que a lei me obriga a ter aquele dado que eu eventualmente posso fazer alguma coisa, eu tenho que eliminar esses dados. Esse prazo é de 5 anos pela lei anticorrupção, então eu não tenho o que fazer. Depois de 5 anos, eu elimino esses dados. É claro que vai se resguardar, vai se manter esses dados se eventualmente a gente estiver falando de, por exemplo, processos judiciais ou processos administrativos em que eu tenho aqui a reportar alguma informação acerca daqueles dados. Mas, fatalmente, se a gente for parar para pensar, os vínculos com as instituições, eles vão se encerrando num dado momento. O vínculo de vocês, enquanto estudante da UFM, ou de todos os outros universidades ou de institutos federais, vai se encerrar num dado momento. Você vai deixar de ser estudante, você vai se formar. Para que esse dado pessoal precisa ser mantido ali? Vamos buscar saber o que a lei nos diz. Se a lei não dá um prazo, vai ser preciso pensar um prazo para adequar a existência desse dado a essa noção de ciclo de vida dos dados. Porque, veja, a lei exige que esse dado uma hora seja descartado, porque ele não vai ter necessidade para sempre, né? Você não vai o tempo todo ter aquela necessidade daquele dado. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente trabalhou muito lá é essa questão de mudança de cultura. Vamos sair dessa noção de estar querendo acumular dado para que a gente possa ter apenas aquilo que é necessário. E aí é realmente rever esses processos. O segundo ponto foi estruturar uma governança corporativa, né? Então, reestruturar a nossa governança corporativa. A gente criou 2 instâncias, como eu disse para vocês, a EMAP ela é uma empresa de administração portuária, né? Ela é a autoridade portuária que está aqui, e ela é a controladora desses dados, e a gente estruturou 2 instâncias. Uma primeira, que é o próprio compliance, a gerência de compliance como responsável, como agente de tratamento de dados. Então, hoje eu estou à frente dessa gerência, como gerente de compliance e proteção de dados, e ocupo, portanto, essa função de encarregado de proteção de dados. As solicitações de vocês, que eventualmente sejam feitas para efeito de exercício de titularidade, exercício de direitos de titular de dados pessoais, elas vão cair para mim.
né, e eu vou ter que dar um tratamento interno e dar uma resposta no prazo de 15 dias para vocês. Então, estruturou-se essa instância, que é esse primeiro momento do agente de tratamento de dados, mas criou também um comitê de privacidade e proteção de dados, que é um órgão operacional e consultivo que trabalha o dia a dia do processo de adequação do Porto do Itaqui à lei de proteção de dados. E aí, é essa estrutura que vai manter esse contato com as duas outras figuras que a gente tem na sociedade, que são os titulares de dados, de uma maneira geral, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o governo federal e a pessoa a quem a gente vai se reportar nesse caso. E aí, qual foi o nosso processo? Foi responder 4 perguntas. Quem trata, o que trata, como trata e por que trata. Então, a primeira coisa que a gente fez, nós aplicamos o LGPD Model Canvas, né? Então a gente pegou o Business Model Canvas e um questionário que nós desenvolvemos, que é esse questionário que está em minha figura aqui, e fizemos uma avaliação, um data mapping primário, né? Um mapeamento de dados primário. A gente criou uma metodologia de identificação de tratamento de dados, e aí, gente, para nós que estamos aqui numa comunidade acadêmica, é trabalhar com método mesmo, né, rigor científico, praticamente, porque a gente tem que criar um método que possa nos resguardar a certeza do objeto que a gente está tratando, daquilo que a gente está trabalhando. E aí a gente criou uma metodologia de identificação de tratamento de dados, a gente aplicou 35 entrevistas nesse primeiro momento, né, algumas, na verdade, até foram repetidas, então foi um pouco mais de 35, a gente fez mais de uma entrevista com algumas pessoas, né? Então, basicamente, foram 35 pessoas que foram entrevistadas nesse primeiro momento. Foi a população que a gente identificou nesse momento e posteriormente, a gente avançou um pouco mais, a gente realizou outros atos e fizemos alguns questionamentos, que é um pouco que está aqui nesse questionário. Então, quem que coleta e quem trata dados, de quem são esses dados, o que é coletado, se é dado sensível, se não é, qual é o dado sensível, quando que isso é coletado, como que é coletado, por que ele é coletado, qual é a base legal, ou seja, qual é a justificativa para você estar pedindo esse dado pessoal, o que é feito com esse dado, se tem ou se não tem compartilhamento, com quem esse dado é compartilhado e por que ele é compartilhado. Então, esse data mapping primário da gente serviu para que a gente tivesse uma noção dentro da empresa de onde estavam os dados pessoais e quem que tratava isso ali. Para nossa surpresa, a gente identificou que tem dado pessoal na empresa toda. Não existe um setor da empresa que não se trabalhe com dados pessoais. E aí isso foi algo que nos assustou e nos colocou diante de um cenário que vão precisar de um planejamento, de um método, para que a gente possa identificar por onde que a gente vai começar. E aí o ponto inicial da gente foi fazer isso aqui, trabalhar a gestão de risco e proteção de dados. Vejam que muita gente acha que quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar de uma questão pura e simplesmente jurídica. Não, não é uma questão jurídica. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma temática multidisciplinar e vocês estão vendo que aqui eu estou tratando agora de questões dentro do processo de adequação que não são jurídicas, assim, de diversas áreas. Né? A questão da gestão de risco, ela sequer, por exemplo, ela é vista de uma maneira aprofundada dentro do direito. A gente vê muito isso na área da contabilidade, da administração. Isso é muito visto lá e a gente traz para cá. Né? Então, foi um processo que a gente precisou implantar. E aí, de novo, desenvolvemos o método e fomos identificar os riscos. Né? Esse método é que a gente estrutura e tenta representar aqui nesse gráfico, que vai partir primeiro de entender o escopo, contexto e critério daquela área. Então, qual é a atividade, qual é o contexto de trabalho dela, qual é o escopo de trabalho dela, quais são os critérios que ela utiliza para priorizar uma atividade ou outra, né? Para que a gente possa passar por um processo de avaliação de risco a partir de uma identificação, ou seja, fazer um brainstorm para entender quais são os riscos que existem naquela atividade, que tipo de risco é esse, fazer uma análise desse risco, uma avaliação para entender quão grave é o risco ou não, né? Entendendo o risco como uma potencialidade de evento, e aí, claro, tratar esse risco, né? A gente dizer o que a gente ia fazer com esse risco. No final do nosso processo, a gente identificou esses 4 tipos de risco dentro da área de proteção de dados, de uma maneira geral, na empresa, que seria, claro, a violação de dados pessoais, como risco que existe, o desvio de adequação, né? Então eu peço um dado dizendo que é para um motivo e na realidade é para outro, uma quebra de garantia do titular de dados, então eu tenho que garantir uma série de direitos, uma série de questões, tanto para os titulares como para a autoridade nacional, e aí ter quebra de garantia é um risco.
E, claro, não conformidades de uma maneira geral, ou seja, não adequações à lei de uma maneira geral. Esses foram os riscos. A partir disso, a gente conseguiu desenvolver um plano de ação, a gente fez o planejamento, desenvolveu um plano de ação, colocou isso dentro de um gráfico de calor, como a gente mostra aqui, né, que eu trago aqui, um gráfico de calor que pudesse me dizer quais eram os riscos que eu tinha que eram baixos, quais eram os riscos moderados e quais eram os riscos altos e os riscos extremos que eu tenho, né, a partir de um cálculo de probabilidade de impacto que a gente realiza lá. Nós temos um instrumental em que a gente coloca esses riscos e vai entender, por exemplo, quais são os riscos que são mais graves e vão estar aqui nesse quadro de risco extremo, e aqueles que são riscos mais insignificantes ou mais baixos que vão estar aqui nessa parte vermelha do gráfico de calor. A tendência é que o trabalho da gente seja de tirar o risco daqui da condição de risco extremo para cá, né? Então a ideia é um pouco essa, e, claro, formular esse tal planejamento e um plano de ação para que a gente pudesse ali, desenvolver uma série de estratégias e de ações de modo a adequar a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados e, é claro, manter um monitoramento constante do programa de proteção de dados da EMAP. Então, a ideia é um pouco essa. Atualmente, a gente, com esse plano de ação em curso, e que, é como eu sempre digo, é algo que vai estar sempre em curso, esse aprimoramento. A gente já tem a nossa política de privacidade de dados em vigor. Ela foi aprovada pela diretoria da empresa, foi aprovada pelo Conselho de Administração, está lá no site da EMAP. Eu deixo aqui o link para que vocês possam conhecer, portodoitaqui.ma.gov.br/transparência/política de privacidade de dados. Se você quiser só entrar no site do Porto, você bota lá, portodoitaqui.ma.gov.br, você vai ver no canto direito da sua tela uma aba transparência, e lá dentro você vai ter política de privacidade de dados, né? Então você vai ter toda a política, que são as diretrizes de como a empresa trata dados pessoais, né? Como que a gente compreende o dado pessoal. Isso vai estar tudo muito detalhado lá, né? E, além disso, hoje a gente também já possui um canal de atendimento de privacidade de dados, que é exatamente esse canal que as empresas precisam desenvolver, está lá dentro do contexto da política, mas também está dentro de uma outra seção do site, que eu falo conosco. Se entrar no site do Porto do Itaqui, você vai ver um banner grande, verde, chamado Fale Conosco. Você clicar ali, você vai ver esse canal de atendimento disponível. Clicando nele, você vai abrir esse formulário, né, em que ali você vai exercer o seu direito, né? Então, você quer saber se existe algum dado pessoal dentro da empresa, você pergunta. Você sabe que tem um dado, ou você quer que delete aquele dado, quer que apague, elimine aquele dado. Ok, você faz essa solicitação, você vai justificar isso lá e vai colocar exatamente o que você tem de solicitação. Veja, essa é a maneira que nós, enquanto empresa, temos de atender ao que a lei diz e dar a possibilidade de os titulares de dados exercerem os seus direitos. Eu tenho a felicidade de dizer que nós somos uma das empresas pioneiras, empresas públicas pioneiras do Estado do Maranhão em desenvolver isso, né, e trazer a política de privacidade de dados já concretizada como canal, como uma metodologia de trabalho. E isso é algo que está lá já bem estruturado, né? A gente também tem feito muita campanha e muito treinamento. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava numa reunião com todos os 27 ou 28 gerentes da empresa, em que a gente discutia um pouco disso, essa parte de tratamento de dados pessoais, porque recentemente a gente elaborou o Manual de Tratamento de Dados Pessoais, que é um documento interno nosso, em que a gente declara para as pessoas como a gente está trabalhando esses dados pessoais, como que a gente precisa tratar isso, para que todas as gerências elas se adequem a esse processo. De novo, é um trabalho que é contínuo, ele não se encerra de uma hora para outra assim, e a gente imagina que ele vai demorar muito ainda, né? E por isso a gente tem focado muito agora no treinamento e na campanha publicitária. Então, esse aqui é só um exemplo de de uma peça publicitária que a gente trabalhou internamente lá no ano passado. A gente fez um conjunto de cards virtuais disparados tanto pelos grupos de WhatsApp institucionais como por e-mail corporativo, com informações sobre o que é LGPD, o que era dado pessoal, quem que você podia tirar dúvida, onde que você podia ter acesso a algumas informações. Então, a gente tem feito muito isso. De novo, gente, é uma questão de cultura, e quanto cultura, a gente precisa trabalhar maciçamente a questão das campanhas e do treinamento. A gente acredita no Porto do Itaqui que é através do treinamento que a gente vai conseguir conscientizar
as pessoas a respeito do que é dado pessoal e da importância de tratar isso com cuidado de maneira séria. E é isso, eu espero que tenha sido claro para todos e todas.